Se você já participou de um contrato de locação, muito provavelmente você já deve ter escutado falar sobre fiador. Mas você sabe de forma detalhada o que é, como funciona e quais são os riscos envolvidos em ser um fiador? Hoje no Universal Explica, em menos de 5 minutos, eu vou te apresentar isso de forma simples e clara. O fiador nada mais é do que uma pessoa que vai ser a garantia do contrato de locação. Ou seja, ela vai ser a responsável por realizar os pagamentos caso o locatário ele não cumpra com as suas obrigações. Ele está previsto dentro da lei do inquilinato e ele vai assinar o contrato de locação junto com o locatário, ou seja, ele é solidariamente responsável às obrigações que o locatário ele assumir. Como que funciona isso na prática? A imobiliária ou o proprietário vai solicitar uma garantia, o locatário vai poder escolher as garantias ali dentro do leque da imobiliária, e a partir do momento que ele falar, olha, quero escolher o fiador, ele vai ter que buscar uma pessoa que tenha um imóvel quitado em seu nome, que não tenha restrições no CPF. Lembrando que essa questão do CPF não está na lei do inquilinato, a maior parte das imobiliárias vai fazer uma análise de crédito, então não adianta a pessoa ter um imóvel quitado, mas se tiver um CPF com restrições, muito provavelmente não vai passar sobre o aval da imobiliária, e tem imobiliárias que também recomendam que o imóvel ele seja na mesma cidade em que o imóvel que a pessoa está alugando. Tá? Esses são os requisitos mínimos. A partir do momento que a pessoa tiver esses requisitos mínimos, ela vai poder estar elegível a ser um fiador. Ela vai assinar o contrato junto com o locatário e a partir do momento que ela assina o contrato, ela assume as responsabilidades. E aí vem a primeira pergunta. Quando que pode ser cobrado? Não existe uma ordem de cobrança também dentro da lei do inquilinato, mas é muito comum que nos contratos de locação você tenha isso. Então você pode ter ali um prazo específico determinado, onde se o locatário não realizar o pagamento em até X dias, o fiador será acionado. Outra pergunta que é bastante feita, quando que um fiador ele pode sair do contrato? O fiador ele pode sair do contrato desde que ele coloque um aviso prévio de 120 dias. Durante esse prazo, né, que são praticamente 4 meses, ele vai continuar com as obrigações do contrato e nesse momento a imobiliária ou o proprietário do imóvel solicitar uma nova garantia, solicitar um novo fiador. Outra dúvida bastante comum é se o fiador ele pode ter o seu imóvel penhorado. E ele pode sim ter o seu imóvel penhorado, independente se é o imóvel de uso dele, da família dele. A partir do momento que ele não tiver as condições de realizar o pagamento pelas obrigações que ele adquiriu, ele vai ter sim esse risco. Uma outra dúvida que as pessoas têm é, olha, eu posso ser fiador de mais de um contrato de locação? Pode. A lei não te proíbe a fazer isso, mas não é recomendável. Pelo menos você tem que ter um cuidado, porque você vai estar colocando ali várias obrigações sobre o seu nome. O comum é que a pessoa ela só seja fiador de um contrato, mas nada te impede que você assuma 2, 3 contratos. E aí pensando em algumas dicas práticas do lado do fiador. Primeiro, leia o contrato atentamente, então entenda quais são as suas obrigações perante aquele contrato de locação. Segundo, verifique se o contrato de locação tem uma cláusula de ordem de cobrança para que você não seja cobrado no mesmo momento que o locatário está sendo cobrado. E um terceiro ponto é entender até onde vai as responsabilidades de você como fiador. Se você vai ser responsável pelo aluguel, pela água, pela luz, pelos danos causados ao imóvel. Então é bastante importante que você tenha ciência de qual tipo de responsabilidade que você está assumindo. E do lado da imobiliária, instruir o cliente sobre as garantias locatícias. Hoje você tem garantias locatícias que acabam sendo muito mais simples, tanto para o locatário quanto para a imobiliária. Então, exemplo, seguro fiança, que vai estar aqui no card. É uma das garantias que hoje mais cresce no Brasil, porque você consegue fazer o processo de forma totalmente simples, transparente, você vai ter um custo, mas você não vai ter dor de cabeça. Então, às vezes, compensa você fazer um pagamento adicional para você ter um processo mais fluido, um processo mais rápido, do que você ter toda uma análise com o fiador. O fiador também muitas vezes tem um papel ali familiar, de amigo, então você pode ter esse constrangimento. Mas de uma maneira geral, são essas as principais informações que você precisa saber quando o assunto é fiador. E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal e acesse o link na descrição para conhecer sobre o nosso produto e também sobre os nossos cursos para imobiliárias.